conquistas. Por isso que eu falo de personalidade. A personalidade do Palmeiras acabou inflamando o estádio, a torcida compra a ideia do time, a torcida em nenhum momento deixa de apoiar, e aí o time vai para cima do Santos, que deu a impressão que era o Palmeiras que tinha um jogador a mais. O Palmeiras ele virou o primeiro tempo com 13 finalizações. E ele vai terminar o jogo com mais de 20 finalizações. O Santos tinha 7 no primeiro tempo, e quando o Palmeiras faz o gol, ele tem 8 só. Você imagina tudo que aconteceu. O Santos, todo mundo imaginava. Agora o Santos com vários jogadores de velocidade. O Soteldo, entrou o Sanches, entrou o Ângelo. O Santos vai dominar o jogo. Tem dois grandes zagueiros, né? O Bauerman e o Michael são zagueiros excelentes. Não, o Palmeiras vai para cima do Santos como se tivesse ele a vantagem numérica, e o Santos sentiu psicologicamente esse momento também. Vamos trocar passes, Zé? Vamos, eu queria saber justamente isso, assim, de quem vê o jogo de cima. Qual o segredo desse Palmeiras, porque tem sido comum, frequente, expulsão em jogos importantes. Qual o segredo desse Palmeiras não se desarrumar? Como é que vocês veem isso de cima? São 4 expulsões em 9 jogos, né, Chance? Na verdade, assim, a capacidade de um entender o outro e, acima de tudo, o trabalho a longo prazo. Você vê que a estrutura, o Abel até demorou para mudar a estrutura do Palmeiras, mesmo com a expulsão. Ele trouxe um pouquinho o Zé Rafael. Rob, Jerry, vamos ter um jantar romântico? E o Palmeiras não se destruturou. É impressionante a capacidade mental desses jogadores. Claro, o trabalho a longo prazo ele te dá isso. Subsídios para você ficar preparado para qualquer coisa que acontece. E o Palmeiras sempre faz isso. A hora do desafio do Palmeiras, ele consegue mudar uma situação que talvez ninguém imaginasse que poderia se mudar. E eu quero destacar nessa questão também, Zé, que existem jogadores muito inteligentes para jogar, muito técnicos, hábeis, né? Bora! Existem jogadores muito inteligentes para entender o que o jogo está pedindo. E o Palmeiras teve 2 jogadores, 3 jogadores. Eu já falei do Dudu, que além de tudo isso é muito inteligente para jogar. Mas o Gustavo Gomes e o Mike, o que eles fizeram em termos de inteligência tática no jogo? O Mike primeiro atacando pela direita com o Palmeiras com um jogador a menos, depois marcando o Soteldo. E o Gomes, ele é uma, como é que eu vou dizer assim, ele dá uma estrutura, dá uma segurança para a defesa. Ele é um jogador que praticamente não erra. E que vira atacante também. Vai para frente, tenta fazer gol. Então, acho que isso tudo aconteceu para que o Palmeiras buscasse o resultado. Por quê? A expulsão do Danilo aconteceu no momento... E eu também. Para tentar ganhar o jogo. 11 contra 11. Foi exatamente nesse instante. Ele ia colocar o Merentiel. Agora já vão ter. Provavelmente o Rony para a esquerda, ou inverter esses lados para tentar ganhar o jogo dessa forma. Quando o Merentiel entra, ele vai jogar pelo lado do campo. Até o Richardson me cutucou e falou isso. Por quê? Estava Rony, estava tudo. Primeiro o Palmeiras precisava se sustentar em campo. Primeiro precisava evitar que o Santos atacasse. Depois que ele tira todo mundo, e aí o Mike, o atacante pela direita, o Dudu vai empurrando a defesa do Santos também pelo lado direito, aí a equipe está muito assentada em campo. Tanto que, se você for reparar, o Palmeiras praticamente não sofreu contra-ataque do Santos, jogando com o jogador a menos. Pois é, e vimos ali aquela jogada com o Soteldo ali que o Paulo Nunes falou ainda há pouco. Eu queria falar um pouco dessas expulsões, né? Chamou atenção. O Danilo foi expulso contra o Atlético Mineiro junto com o Scarpa, o Murilo foi expulso contra o Atlético Paranaense, agora o Danilo é expulso e... O Abel é expulso. Mas o Abel se não colocar o treinador na bola. O Abel tem mais expulsão que qualquer jogador do Palmeiras desde que ele chegou, mais cartões vermelhos e amarelos desde que ele chegou ao Palmeiras do que qualquer jogador. Agora, curioso é que assim, o Palmeiras não é um time violento. Você não, o time bate, time que dá porrada. No entanto, vem tomando muito cartão vermelho naquela zona ali intermediária, meio campo. Mesmo local sempre. Primeiro no Boa Noite, né? Esse trio de jogadores, o meia, o Odinei, meu ponta, Richard, esse meu centroavante, né? Meu centroavante, esse Nori faz gol. Então, assim, mas o que eu vejo em relação a esse posicionamento, eu concordo plenamente que um fator que para mim é primordial. O Danilo, ele não é mais aquele jogador, ele não sei se é o ritmo de jogo, não sei se é a parte física, não sei se é a preocupação com a Copa do Mundo também, fez com que ele não se posiciona mais da maneira que se posicionava sempre no Palmeiras. A dificuldade que ele tem, sempre correndo para trás, você vê que foi um lance muito normal, muito simples, só que ele perde a passada. Todas as posições são lances que você olha assim, Isso, exato. Não foi uma maldade. Você não vê que o cara vai para fazer aquela falta, você vê que ele perde, a bola vem nele, ele erra o passe, a bola volta para ele perde a passada, isso
isso é ritmo, isso é confiança. Então, assim, é um time que depende muito da parte coletiva. A gente sempre pensa assim, a galinha ou é o ovo, né? Porque quando o Nori estava falando da dificuldade que o Palmeiras está tendo, individualmente eu concordo com o Nori plenamente. Aí eu não sei se é o individual está fazendo o coletivo cair um pouco do Palmeiras, ou é o coletivo do Palmeiras, pelo cansaço, pelo desgaste que é natural, o Richard sabe, é final de temporada, jogando, disputando competições mata-mata, isso cansa mentalmente. Você todo dia tem que ir para concentração, todo dia tem que treinar, todo dia tem que escutar o Abel falando no ouvido. E aí eu acho que está acontecendo uma coisa que o Filipão fazer com a gente. Eu comentei com você aqui. Eu acho que o Abel já está treinando o time com o jogador a menos. Contextualiza que você jogou num time que tinha muita expulsão. Só tinha expulsão. Só tinha expulsão. A gente tem Varola, Goiano, Gil, Roger, Danley, batia pouco no time do Grêmio na época. E o Filipão tirava 20 minutos do treino tático, o Richard sabe como é isso, para fazer o posicionamento sempre com o jogador menos. Sabendo que ia ter uma expulsão. Sabia que ia ter uma expulsão, não sabia em que parte do jogo. Eu acho que o Abel tá, ou se não está fazendo, vai começar a fazer. Pode treinar até para a própria expulsão, já deixar tudo já o Abel já foi expulsado, também já auxiliar dele também já O auxiliar já está ali próximo dele, né? O que eu achei mais curioso do jogo de hoje é que o Palmeiras venceu o Santos com um jogador a menos, eu acho que não chega a ser nenhum absurdo. Eu acho que o curioso é a forma como conseguiu construir essa vitória. Porque com um jogador a menos, que eu particularmente imaginava do Palmeiras, vai baixar o bloco, trazer o Santos um pouco mais e vai sair contra-ataque, que é um jeito que esse Palmeiras se sente confortável também, embora nessa temporada a gente tenha visto um Palmeiras com muito mais repertório, com vários mecanismos para conseguir encontrar. E não, o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, consegue construir a vitória num jogo de imposição, se instalando no campo do Santos. Eu acho que também teve um pouquinho de falta de competência do Santos de conseguir segurar um pouco mais essa bola, gerar um pouco mais o jogo e tentar encontrar os espaços com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que o Santos acaba acelerando sempre muito o jogo. Talvez hoje, com um jogador a menos, fosse um jogo um pouco mais de tranquilidade, cadenciar um pouco mais, circular mais a bola para encontrar A organização que o Palmeiras teve, o Santos não teve para ganhar o jogo. Acho que a explicação inicial, né, de um treinador que está lá desde 2020, de um clube que está hoje com o técnico sub-20, mudando de treinador a cada 8 jogos. Sem nem expectativa de um novo treinador. Exato. Tem gente falando aí, Adnei? O pessoal está falando na minha orelha aqui, tinha jogador do Palmeiras. O Everton está falando. Vamos ouvir então o jogador do Eles Palmeiras. estão te arrumando. E hoje era importante também a gente, né, vinha se cobrando dentro do vestiário em relação a isso, também de ser uma equipe, né, sólida, como sempre foi, de não sofrer gols, e que lá na frente a gente sabe que a gente sempre faz um gol, e hoje foi mais uma vez a gente conseguiu fazer gol e não conseguiu tomar, e foi uma vitória muito importante pra gente. Esse time alcança agora 10 vitórias em 12 clássicos disputados no ano, inclusive em adversidade, como foi o caso hoje, com um jogador a menos, colocando a bola na rede nessas circunstâncias. O que faz desse time tão forte em clássico? Cara, eu acho que a forma que encara, né, de entrar 100% ligado, saber que clássico é sempre algo que mexe com o torcedor. O torcedor quer sempre vitórias, e principalmente em clássico, e a gente vem cumprindo isso bem. Acho que era importante, independente do clássico, somar os 3 pontos pelo campeonato, né, por jogar em casa, de fazer o dever de casa, e isso tudo foi muito importante pra gente. A gente está feliz, né? Tem muita coisa para corrigir, tem muito campeonato para jogar, mas de jogo a jogo, né, de ponta a ponta, a gente vai conquistando nossos objetivos, e mais um objetivo foi alcançado hoje, que era a vitória. Agora, né, tem 10 dias aí pro Abel remontar a equipe. Se não me engano, são 4 jogadores aí que não vão poder jogar na próxima partida, e ver o que ele vai fazer e se preparar bem, né, para o próximo jogo. O baixinho cardíaco consegue dar tanto trabalho. Sobre a expulsão do Danilo, né, vocês dois falaram a respeito do assunto. Você falou sobre seleção brasileira, do Danilo, e o Richard falou que ele perdeu a passada. Começamos com você, Danilo, seleção. Não, no lance, especificamente no lance, no início da jogada ele já erra um passe muito fácil pro Zé Rafael. E aí perde a bola. Ele vai buscar o Soteldo, ele ultrapassa o Soteldo, e aí ele perde a passada e vai acabar fazendo a falta. Ele é um garoto muito talentoso, ele é novo demais, a cabeça dele está passando um monte de coisa. É um jogador que já tem 2 Libertadores no currículo, muito jovem, né? A gente não pode aqui crucificar o Danilo por causa de 1 ou 2 expulsões. Tudo que o Paulo Nunes falou pode ter acontecido com a cabeça dele. E pode não ter acontecido nada com a cabeça dele. Ele pode ter perdido o ritmo apenas. Ele ficou, sei lá, 15, 17 dias sem jogar.
na seleção brasileira, vai fazer outro tipo de treinamento. Ele vinha voando quando ele foi convocado. A convocação dele é muito injusta. Ele acha que é um jogador que tem um enorme futuro. Mas passa por várias explicações. Acho que foi um lance pontual da partida hoje, naquela ânsia de tentar fazer alguma coisa. Ele não está jogando bem, ele sabe que ele não está jogando bem, ele quer dar uma resposta muito rapidamente, perde uma bola e acaba fazendo uma falta desnecessária que redunda e termina na expulsão dele. O Richarlison, falando também da passada, outro detalhe interessante está em cima do que o Everton disse. Agora o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 12 jogos sem perder. São 8 vitórias e 4 empates. E nesse período ficou 6 vitórias, vencendo 6 jogos direto. Principalmente aqui, né? Aqui na dentro da casa aqui, eles são muito fortes. O Palmeiras também perdeu 2 jogos, né? No Campeonato Brasileiro, que foi pro Ceará o primeiro jogo e depois pro Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras sabe da força que ele tem. Agora, só pegando um ensejo, né, da questão do Danilo, nessa hora o treinador tem que vir para ele conversar. Né? Calma, menino, você é um cara do bem, um cara que treina, um cara que se dedica. Não precisa fazer mais nada além daquilo que você fazia antes de ir para a seleção. Então precisa dessa pessoa, porque às vezes há um deslumbre. Não estou falando que isso está acontecendo com o Danilo, pelo amor de Deus. Mas às vezes há um deslumbre. Há um descontentamento depois de talvez ele não ter feito aquilo que ele queria fazer dentro da seleção. Então, assim, nessa hora tem que chegar alguém mais experiente, no caso do Abel, que é um cara que tem essa particularidade de chamar do lado. Cabeça fria, né? Cabeça fria. Mas enfim, então o Danilo precisa disso. Ou talvez os jogadores que jogam mais próximo dele também dão um tempo. Ô, Dinei, Richarlison. Foi. Não, até aproveitando aqui a posição do Richarlison, e como o papo sobre o Danilo estava ótimo, tem uma questão em comum aí, as pérolas... 17 de outubro nos cinemas. O mesmo destino, mas o Patrick de Paula